A paz a todos. Vou deixar para vocês nessa noite, essa palavra se encontra em Efésios capítulo 6, do verso 10 em diante, para explicar para vocês nessa noite que a nossa luta, ela não é contra a carne e nem contra o sangue. Louvado seja Deus. Como muitos pensam. Muitos pensam que estão lutando contra o sangue. Quando a gente fala contra o sangue, isso quer dizer contra pessoas. Muitas pessoas acham que o nosso inimigo é o nosso irmão, são as pessoas que estão perto de nós. Mas pelo contrário, a nossa luta não é contra as pessoas. A Bíblia vai dizer que a nossa luta é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Está escrito em Efésios capítulo 6, 12. E o que é autoridades? O que é esses poderes, essas autoridades? O que é esses dominadores que nós temos que lutar? Que muitas vezes se levantam contra nós diariamente e a gente acha que a gente tem que lutar contra o nosso irmão porque é ele que está nos fazendo mal. Muitas vezes, irmão, terminamos o dia exausto de tanta luta, não porque trabalhamos demais, mas porque lutamos as guerras erradas. Nós lutamos contra os nossos irmãos aqui na terra, achando que o culpado das nossas lutas, das nossas atribulações, são os nossos irmãos, são as pessoas que estão perto de nós. Mas nos enganamos. Nós gastamos toda a nossa energia, discutindo, muitas vezes no trânsito, discutindo com o nosso irmão, discutindo com o nosso irmão da igreja, discutindo com as pessoas que fazem a obra conosco. Nós gastamos a nossa energia guardando mágoa das pessoas, guardando mágoa da nossa família, revidando as ofensas causadas pelas pessoas a nós, no trabalho, enfim, na igreja, na nossa vizinhança. Irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo de uma prisão, nos dá um choque de realidade. O seu verdadeiro inimigo, ele não tem rosto humano. Pasme. Muitas vezes você fica procurando, quem é que está te perturbando? Quem é que está fazendo isso comigo? Com quem é que eu tenho que lutar? Mas Paulo, ele vai escrever que a tua luta não é contra essas pessoas que você vê. O teu inimigo, ele não tem rosto. O teu inimigo você não pode ver, você não pode tocar. Louvado seja Deus. Então, o seu verdadeiro inimigo, ele não tem rosto, você não pode ver. Louvado seja Deus. Se você identificar o inimigo errado, usará sempre a arma errada. Louvado seja Deus. E sempre vai perder a batalha. Porque se você discute com um amigo do trabalho, você está usando a arma errada. Você vai sair de lá magoado, esgotado, chateado, atribulado. Você não vai usar as armas certas. Louvado seja Deus. Então você vai sempre perder a batalha, porque não existe vencedor nessa guerra. Então nós precisamos entender, precisamos ver qual é o engano das pessoas quando eles lutam contra a carne. Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então nós precisamos identificar o nosso verdadeiro inimigo. Nós precisamos ter discernimento. Quem é o meu inimigo de verdade? Aleluia. O inimigo adora se esconder atrás das pessoas, para que você as ataque, para que você lance
para que você lance dardos, para que você magoe, para que você fira, para que você faça com que elas desistam da caminhada, para que elas fiquem atribuladas, para que elas fiquem com raiva de você. Vamos ver qual é o conceito de carne e sangue. A carne e o sangue, ele representa aquilo que é tangível. Quando nós focamos nas pessoas que nos feriu, alimentamos o quê? O ódio. Aleluia. Quando entendemos que há uma influência espiritual por trás do caos, trocamos o ódio por quê? Pela intercessão. No lugar de você odiar essa pessoa, você vai orar por ela. Louvado seja Deus. Olha só que coisa, hein? No lugar de você brigar com o seu inimigo, roga a praga nele, você vai orar por ele. Vai interceder a Deus por ele. Louvado seja Deus. Pense naquele episódio que você vê Jesus na cruz. Ele não lutou contra os soldados que pregavam ele na cruz. Ou seja, ele não lutou contra a carne nem contra o sangue. Mas ele disse para aqueles homens, ele olhou para o céu e disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Louvado seja Deus. Ele viu além do físico. Louvado seja Deus. Eu acho, essa semana eu vi um filme também, onde Estevão estava sendo apedrejado. Eles arrastaram Estevão para fora da cidade, porque Estevão pregava a verdade. E ali, lá fora da cidade, eles começaram a jogar pedra no Estevão. E antes de Estevão morrer, ele olhou para Paulo, que antes não era Paulo, que chamavam de Saulo, Saulo de Tarso. Ele olhou para Paulo e disse: eu te perdoo. Antes de morrer, ele perdoou todos aqueles que estavam apedrejando a ele. Louvado seja Deus. E ali Estevão entendia que a luta dele não era contra aquelas pessoas. Assim como Jesus entendeu na cruz que a luta dele não era contra aqueles soldados. Jesus sabia que ele não estava lutando contra eles. Jesus estava lutando contra forças, dominadores, potestades, os inimigos das nossas almas que nós não podemos ver. E Estevão também sabia que estava lutando não era contra aquele povo. Não era contra Saulo, que era ignorante e não sabia que estava matando o inocente. Por isso ele disse: eu te perdoo. Louvado seja Deus. Na próxima vez que alguém te atacar injustamente, antes de reagir, faça uma pausa e pergunte-se: o que o mal está tentando roubar da minha paz através dessa pessoa? O que o inimigo da minha alma está tentando roubar de mim através dessa pessoa? Quem está por trás dessa pessoa que está usando ela para me atacar, para me atingir? Aleluia. Você vai parar e vai pensar: quem será que está tentando roubar a minha paz através dessa pessoa? Louvado seja Deus. Nós precisamos ter discernimento. O que vem dos dominadores, o que vem dos inimigos, quem está sendo usado para nos atacar? Louvado seja Deus. O inimigo vai usar aquilo que ele sabe que você está frágil, que se ele mexer naquela ferida ali, vai te machucar. Se ele mexer naquele ponto ali, vai te alcançar. Seja o seu esposo, seja o filho, às vezes até um animal que você tem na sua casa, rouba a sua paz em alguns momentos. Que é para poder usar aquilo ali que te faz ficar preocupado, que te faz ficar triste, para roubar a sua paz. E muitas vezes não é aquela pessoa, é porque é quem está por trás dela que
está tentando roubar a sua paz. Mas você precisa ter discernimento e entender quem está tentando roubar a tua paz. Louvado seja Deus. Irmãos, nas trevas existe hierarquia. Vocês perceberam que no verso 12 de Efésios 6 diz assim: pois não temos de lutar contra carne e sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes desse mundo tenebroso e contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Aleluia. Paulo descreve uma organização: principados, potestades e dominadores. Isso, irmão, nos mostra que o mal é organizado e tem estratégia específicas para cada área da nossa vida. O inimigo, ele não joga aleatoriamente. Ele ataca sua mente com dúvidas, sua família com divisão e sua identidade com mentiras. Um exército, irmãos, que ignora a estratégia do adversário, ele é facilmente emboscado. Se você sabe que o inimigo ataca a sua paciência através do cansaço, você precisa o quê? Se preparar melhor. Se o cansaço está te roubando a tua paz e tudo te faz ficar irritado, o que é que você precisa fazer? Se preparar melhor fisicamente e espiritualmente. Identifique onde estão os seus pontos de pressão. E pense comigo: aonde está o problema? Aonde está o seu ponto fraco? Aonde está o seu ponto de pressão? É o seu casamento? É os seus filhos? É as finanças? Louvado seja Deus. Você precisa identificar o que está roubando a tua paz e começar a orar especificamente contra essa influência espiritual na tua vida. Nessas áreas, se você está sendo atacado no seu casamento, você vai orar especificamente para o seu casamento. Deus, me livra dessa tentação. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tire tudo aquilo que perturba o meu casamento. Comece a orar pelo seu casamento. Se for na sua parte financeira, comece a orar pelas suas finanças. Quando abrir a porta da sua loja, já começa a orar: Senhor, repreende todo o mal. Pai, em nome de Jesus, tudo que for, que não for teu, retira-me deste local. Pai, em nome de Jesus, prospera o meu comércio, prospera as minhas finanças. Pai, em nome de Jesus, abençoa. Aleluia. Então você tem que começar a orar por aquilo que está tirando a tua paz. Você precisa identificar e começar a orar especificamente por aquela causa. Louvado seja Deus. Identifique onde estão esses pontos. Louvado seja Deus. No lugar de você reclamar dessa situação, murmurar, brigar, ficar nervoso, passe a orar por essas circunstâncias. Em vez de você apenas ficar falando e brigando, passe a orar e interceder pela causa que está tirando a tua paz. Louvado seja Deus. Irmãos, Paulo, aqui em Efésios 6, ele disse que nós precisamos estar usando as armaduras de Deus. Um exército, ele não pode andar desarmado. Um exército, ele não pode andar como se ele não estivesse lutando com ninguém. Nós que somos missionários precisamos estar revestidos pelas armaduras de Deus. E quais são as armaduras de Deus? Já que a nossa luta não é física, o soco e o grito não funciona. Já que nada disso funciona, para vencer aquilo que é espiritual, nós precisamos de
recursos. Não se vence uma depressão espiritual apenas com a força da vontade, não é verdade? Nem se restaura um lar apenas com terapia, embora é muito importante fazer terapia. É necessário que você use as armaduras que Deus, Ele separou para você. Aí você diz, e quais são as armaduras que Deus tem para mim? A primeira, a verdade. A segunda, a justiça. A terceira, o evangelho da paz. Depois, a fé, a salvação e a palavra. Quando o inimigo sopra que você não vale nada, você não usa o pensamento, positivo, você usa a espada do Espírito. Você responde com a palavra, declarando o que Deus diz que você é. O que é que a palavra de Deus diz que você é? Substitua a discussão pela oração. Em vez de tentar ganhar pelo grito, ganhe de joelhos. Uma casa só fica de pé quando existe oração. O mundo espiritual se move quando a igreja ora. Por isso é importante que a igreja esteja em oração. Por isso é importante nós estar todo o tempo nos revestindo em oração, nos revestindo na palavra, nos revestindo no evangelho. Sabe por quê? Porque quando nós saímos para a batalha, guerrear com quem nós não podemos ver, se nós estivermos sem as armaduras de Deus, nós somos facilmente atingidos. De alguma maneira, o inimigo das nossas almas vai tentar nos atingir. E quando nós não sabemos com quem nós estamos lutando, quando nós não sabemos como nos preparar, quando nós não buscamos, nós somos alvos, facilmente de ser atingidos. A nossa luta, irmãos, tem um objetivo: nos afastar de Deus e do nosso propósito. Pode prestar atenção que todas as vezes que se levanta uma luta na sua vida, é para te afastar de Deus, é para te desanimar, é para que você fique fraco na fé. Mas a boa notícia é que, embora a luta seja real, a vitória já foi conquistada na cruz por Jesus Cristo. Não lutamos para ter vitória, mas lutamos para partir da vitória de Cristo. Pare de dar soco no ar e de ferir as pessoas ao seu redor. Identifique o verdadeiro inimigo e vista a armadura e permaneça firme como um soldado de Cristo. Aleluia. Jesus, Ele te escolheu para ser um soldado de Cristo. Lá no verso 14 diz assim: estai, pois, firme, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. No 18 dizia: orai em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Vigiai nisso com toda a perseverança e suplicai por todos os santos. Orai também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho. Louvado seja Deus. Quem aqui, irmãos, sente que está exausto, está cansado de lutar, está cansado de lutar, então identifique a sua luta e comece a orar por ela. Comece a orar. Está cansado de lutar contra seu casamento, está cansado de lutar contra seus filhos, está cansado de lutar pelas suas finanças,
Identifique qual é a área que está te deixando exausto. E passe a orar por esta causa nessa noite. Todas as noites antes de você dormir, passe a orar. E peça a Deus que lhe revista com as armaduras. Para que você esteja protegido desses inimigos que você não consegue ver. Louvado seja Deus. Peça a força que Paulo diz assim: aí, quando eu estou fraco, aí sim eu estou forte. Porque é na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Louvado seja Deus. É na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa.